Recordo sempre de meus primeiros estudos sobre magia aplicada a insistência que autores como Eliphas Levi e Papi davam ao tema do turbilhão astral, como forma de elevar a precipitação das engendrações mágicas procuradas pelo magista. E com efeito, a própria ideia de turbilhão resulta basicamente astral, evocando a imagem de redemoinhos num oceano de psiquismo individual e coletivo, onde a energia do grupo favorece a precipitação. A ideia também se aplica a outros elementos da natureza e, por fim, ao uso metafórico do termo com certeza. Seja como for, estamos diante do primeiro fenômeno sensível da magia, lembrando novamente que a sensibilidade representa, no geral, uma faculdade emocional, com a qual a espécie humana atual apresenta forte afinidade. O mago que opera as energias a ponto de configurar turbilhões pode receber uma recompensa emocional imediata, pela formação de um vórtice de energias na sua aura, sob o manejo de sua varinha, da espada ou apenas das próprias mãos. Para isto, alguns passos são ensinados. A própria imaginação é parte importante deste processo. A realidade, porém, é que a verdadeira magia envolve muito mais do que isto, em todas as suas etapas. Nesta apresentação, não trataremos, todavia, de grimórios, sortilégios e invocações, como partes auxiliares ou preliminares da magia, e sim da essência das próprias energias da iniciação. Pois para nós é isto o que significa realmente a alta magia, ou seja, saber operar as energias, entendidas como um complexo crescente de vibrações em transformação. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Muito embora a ideia dos 4 elementos tenha originado as bases da ciência da física, a realidade é que na tradição esotérica e nas raízes da própria tradição grega, relacionada a Pitágoras, por exemplo, tal coisa remonta antes a uma concepção simbólica e metafísica, tal como depois se trabalhou dentro da própria alquimia espiritual. Vamos, pois, à ideia prática da coisa. Tudo se resume a um processo construtivo da energia criadora, através de sucessivas etapas de organização. Então, quando se fala em magia sobre o elemento terra, esse que é considerado o elemento mais denso e palpável, o que significa isso realmente? Trata-se apenas da forma mais densa da própria energia, ou, para ser mais exato, a sua forma mais estática. Na Índia, existem nomes para todas essas energias. No caso desta mais inerte, o seu nome é prana. Costuma-se dizer que o prana vem do Sol, e com efeito, o movimento propulsor de energia do Sol seria uma boa explicação para o contínuo fluxo da energia em nosso planeta e nos próprios organismos vivos. Na yoga, o termo está inserido entre os 5 ventos ou vayus do organismo. Aparentemente, o prana é inclusive uma forma de energia que pode ser visualizada sem muita dificuldade. Muitas vezes, quando estamos na natureza, basta relaxar o olhar para conseguir observar essas partículas flutuando na atmosfera. Tais partículas são, pois, como os grãos que formam o elemento terra, em termos de analogias. O fato é que, em certa medida, concentramos energia naturalmente em nosso dia a dia. O próprio leigo faz uso inconsciente destes princípios e até mesmo de alguns elementos da magia. Mas, por falta de algo melhor do que fazer com tudo isto, gastamos continuamente esta energia preciosa em atividades meramente recreativas. A disciplina e a vontade entram então para começar a fixar este prana em nossa aura, enchendo-a de brilho e vitalidade, como um reflexo de um organismo saudável, e também como um dos requisitos da esfera do noviciado. A sensação de bem-estar deste degrau deriva muito do próprio vigor físico alinhado à depuração do karma acumulado. Também podemos aprender a capturar o prana, e a yoga oferece para isso a técnica do pranayama, ainda que o salutar exercício da visualização criativa raramente seja realmente empregado. O primeiro estágio da matéria é o sólido, daí o simbolismo terreno para este estágio espiritual.
No esoterismo teosófico, este estágio é também chamado de energia flectiva, porquanto seu cultivo pode ser estimulado a partir de coisas materiais. Ato seguinte vem o plano sensível, que não somente não devemos reprimir, como também direcioná-lo para dimensões mais elevadas. A imaginação, que comumente se atém às coisas materiais, pode ser daí canalizada para realidades mais sutis e refinadas. A devoção atua para isso, tal como a consagração impessoal dos nossos esforços a causas elevadas. Como idealistas, buscamos para isto viver em universos imaginários, não como uma alienação, mas como uma semeadura, na medida em que também atuamos para que este mundo melhor venha à tona dentro e fora de nós. Já aqui podemos começar a realizar operações mágicas e litúrgicas, como um esforço por precipitar energias melhores e mais intensas, e também como um dos requisitos da esfera do discipulado. Podemos dizer, então, que é neste estágio que se começa realmente a cultivar o turbilhão astral, ainda que os propósitos possam variar e evoluir. O segundo estado da matéria é o líquido, daí o simbolismo aquático para este estágio espiritual. O prana que temos acumulado na aura pode ser então qualificado pelas emoções reeducadas, através do desejo consciente e depurado. Podemos dizer que aqui intervém então a energia de Shakti, a força secreta da serpente interior, a força criadora da Mãe Divina. Não paradoxalmente, surge a importância de fomentar o autocontrole e a castidade, para que a nossa única fonte de energia não seja desperdiçada e todos os atos importantes de magia sejam com isso defraudados. Quando acontece alguma fuga de energia importante, todo o edifício energético em construção tende a ruir. A consolidação de cada iniciação abre chakras que são marcos fixadores naquele grau. Mas, mesmo assim, eles apenas potencializam as energias. É como um canal que se abre, mas sempre precisa ter o fluido para nele passar. Senão, dizem alguns, pode até se tornar algo perigoso. A presença num ambiente feliz e tranquilo, afável e convidativo, é então ainda importante neste estágio, pois favorece a geração de um ambiente interior também produtivo. Deste modo, a ideia dos centros é beneficiada neste degrau. E aqui pode acontecer também uma expansão natural de consciência e a pessoa pode se tornar algo fanatizada. No simbolismo hermético, temos então a elaboração do cadinho alquímico, que é também o próprio Atanor ou o forno cósmico, fornecendo o calor necessário à apuração da matéria-prima da obra magna. No esoterismo teosófico, este estágio é também chamado de energia magnética, que é uma forma de energia que se organiza e propaga por ondas. Quando este estágio amadurece, então, a obra está pronta para realizar a precipitação de uma nova energia. E aqui temos então um grande enigma, porque muita gente não sabe exatamente o que esperar deste momento. Grupos que trabalham a imantação de forma menos consciente podem procurar capturar do astral as suas entidades, ficando inclusive à mercê de grandes enganações. Como o astral é lugar de muitas entidades poderosas, é possível realizar associações mágicas com elas, objetivando poderes e vantagens, dentro, porém, de um sistema de trocas que sempre traz desvantagens para quem objetiva a verdadeira evolução espiritual. Contudo, o verdadeiro trabalhador da magia branca termina por encontrar o seu real objetivo. Usando as bases da física, temos a informação de que depois de organizado o magnetismo, uma nova forma de energia emerge como eletricidade, tal como se observa acontecer na atmosfera, ou como um jato de quasar que se precipita do turbilhão cósmico. E neste momento, a sensibilidade adquire uma outra conotação, pois já não se trata tanto de emoções, muito embora se manifeste também como alegria. Agora, a aura da pessoa realmente vibra de forma mais refinada, e a palavra vibrar tem aqui um sentido até muito amplo e exato. E com efeito,
Como disse Blavatsky, a chave da iniciação ária está na sua palavra de poder, que é o A1, o OM. Ver link sobre vídeo a respeito deste canal nas descrições fixas neste podcast. E é nesta iniciação solar que o praticante também compreende outra grande premissa esotérica de que o som é o veículo da energia. No esoterismo teosófico, este estágio é também chamado da mesma maneira de energia elétrica, que é uma forma de energia que irradia como raios e emanações. No hinduísmo, esta energia recebe o nome de Fohat, como uma espécie de luz divina criadora e destruidora. A configuração das pontas é importante para operar a eletricidade, e pontas são realizadas também com vórtices, formados pelo estágio anterior, mas que sempre pode receber o auxílio das mãos ou até de objetos mágicos como o Vajra e outros. Para chegar a isto, toca o fomento da criatividade mental, também como um dos requisitos da esfera da iniciação solar. O terceiro estado da matéria é o gasoso, daí o simbolismo aéreo para este estágio espiritual, tal como é comum na forma de pássaros. O ar é um elemento vital para a difusão da eletricidade. Com efeito, a posse desta energia confere leveza e transparência ao praticante. Aqui, o verdadeiro iniciado já usufrui algo como a rarefeita atmosfera das altas montanhas, mas raros são os que consumam realmente este elevado grau, através da prática persistente da verdadeira iniciação, contentando-se antes com um fortalecimento mental capaz de ampliar a intuição e produzir alguma fortaleza interior, angariando assim poder e prestígio. Mesmo assim, esta representa a condição espiritual oficial da raça atual, e a cuja condição real deverá regressar antes de se poder dar um novo passo da evolução. Aqueles raríssimos que porventura ousam ir ainda além, conhecerão então a mais misteriosa das energias. O quarto estágio da matéria é o fogo, mas neste caso temos uma forma específica de energia, cuja versão física a ciência também chama de plasma. A energia plasma está hoje muito em voga na tecnologia. Na física se fala também de plasma solar, outro nome para o vento solar, que representa na verdade uma contínua emissão de partículas por parte do Sol. Esta é a origem da aurora boreal e também pode afetar as redes de comunicações tecnológicas. É como se o planeta concentrasse nos polos essas partículas vindas do Sol, novamente empregando outras energias de base, já que o magnetismo terrestre também ali se concentra. De modo que somos remetidos novamente ao que se conhece como o efeito ponta, capaz de concentrar energias nas extremidades dos corpos, naturalmente extensíveis à cabeça humana. Então, o prana pode ter realmente a sua origem também nesta fonte solar, tornando-se a certa altura plasma espiritual humano através de uma grande concentração e transformação de energias na aura do próprio iniciado. O plasma é já uma energia onipresente e todo-penetrante, descrita de várias formas nas escrituras sagradas como um dom de Deus. É por isso também o grande fogo da cura, um processo que costuma ser inclusive necessário sob as elevadas provações desta quarta iniciação. No Oriente, temos na expressão Akasha uma aproximação desta realidade. A intuição é capaz de perceber algo desta condição através da expressão mar de fogo. O acesso a tal condição é alcançada pelo manejo correto da palavra perdida, capaz de conduzir, pois, a própria esfera da iluminação espiritual. A chave para este universo vivo de luz e poder está colocada no antigo ditado Rosa Cruz que diz: para acessar o fogo, acende uma chama. E este é o fogo aceso pelas práticas corretas da meditação, iniciadas especialmente no estágio anterior. Apesar da transcendente condição desta energia, trata-se da natureza espiritual da nova humanidade, cujos marcos de fundação começam a ser já atravessados nos atuais ciclos de profecias.
E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Vários outros princípios e métodos poderiam ser agregados para enriquecer a metodologia dos estágios da iniciação. Alguns dos mais importantes deles constam das 7 leis do livro de Kybalion, que são regras que se acham na base da Tábua de Esmeraldas de Hermes Trismegisto. Trata-se, pois, de mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e, por último, gênero. Observando então que todos estes princípios e as energias estudadas podem ser empregadas tanto para efeitos de cura como de iniciação. É o que demonstramos, pois, em nosso podcast 7 Princípios da Cura Espiritual, o livro de Kybalion, com link nas descrições fixas do presente trabalho, e onde aplicamos estas 7 leis aos princípios da cura espiritual. Nem sempre as coisas se limitam, porém, àquilo que se diz, isto é, às interpretações correntes. Para dar um exemplo, no primeiro princípio do mentalismo é fato que o universo seja mental, deixando as discussões sobre a sua evolução em segundo plano. Contudo, esta simples crença ou constatação teria muito pouco efeito prático, fora de uma atitude realmente criativa da mente. Não cabe ao mago nutrir crenças passivas que, na prática, apenas resultam em impotência. Em termos de magia, o importante mesmo é que a mente tenha o poder ativo de criar e de produzir mudanças nas coisas. Sabemos, afinal, que na prática o universo pode ser dual e relativo, ou, melhor dizendo, quântico. Apenas crer na luz não ajuda muito a viver a luz. Somente a atitude libertadora é que transporta realmente a consciência para o plano em que as coisas são fluídas e estão em movimento. E assim é com todo o resto, ou seja, não basta constatar ou supor realidades supostamente mágicas, senão isso termina por representar apenas mais uma simples crença. É preciso tratar de empregar ativamente os princípios da magia. A informação esotérica apenas existe para ser usada na prática, senão não tem sentido algum. E para isso, todas as escrituras sagradas também oferecem preceitos válidos. E melhor ainda são as regras da yoga tradicional, desde as suas bases éticas de controles e de observações. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.